se esvaziar, para que a gente possa buscar cada vez mais conhecimento, buscar a face de Deus, clamando pela presença dEle, que a gente possa reconhecer dia após dia que Ele é nosso Senhor e Salvador. Amém? Vou começar orando e a gente segue na sequência com a leitura dos Salmos e a leitura do livro. Amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de podemos estar na sua presença, Pai. Mais um dia, podemos acordar com saúde, podemos acordar e olhar para Ti, Pai. Saber que o Senhor está no mesmo lugar, que o Senhor está nos aguardando, que o Senhor anseia por esse relacionamento conosco, Pai. Então te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Pai bom, um Pai que ama, um Pai que cuida. E eu te agradeço por isso, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor fale conosco essa manhã, como o Senhor tem falado todos esses dias, que o Senhor nos dê um alimento, uma palavra que faça morada em nosso coração e que a gente não perca, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa ter um dia de descanso, um feriado abençoado, que a gente possa nesse dia contemplar a sua face, Pai. Que a gente possa te buscar nesse dia também, que não seja um dia de descanso completo e que a gente vire o nosso olhar para todas as outras coisas e esquecemos de Ti, Pai. Para que a gente possa encontrar o Senhor em cada detalhe do nosso dia, do nosso descanso, da nossa diversão, da onde quer que nós estejamos, Pai. Que a gente possa olhar para a sua criação e contemplar a Tua face, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada coração que está aqui, cada coração que irá ver esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, os seus familiares, cuida deles, Pai. Dê a provisão necessária que cada família aqui precisa, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor fortaleça a ponto de que a gente não duvide da sua existência, a ponto que a gente não duvide dos seus milagres e maravilhas, Pai. Que a gente possa estar firme no Senhor, caminhando, olhando para Ti, Pai, fixos nos nossos olhares em Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que nada desvie a nossa atenção, que nada faça com que a gente desvie o nosso olhar de Ti, Pai. É isso que eu clamo essa manhã, que o Senhor fale conosco poderosamente, como tem feito. Espírito Santo, tens liberdade aqui, toma a direção desse momento, Pai, fala conosco. Nós clamamos por Ti, Espírito Santo. Se revele a nós cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, seguindo, eu vou ler um Salmo 16. Em seguida a gente começa a leitura do livro. Quem estiver acompanhando desde o primeiro vídeo, a leitura do livro, comenta, manda uma mensagem falando como que está sendo essa experiência, o que você tem entendido até o momento, se nesses dias tem tido alguma experiência com o Espírito Santo. Gostaria de saber, compartilha para que a gente possa ir falando aqui nos vídeos. Também estamos com os nossos vídeos no YouTube, pode comentar, curtir, compartilhar, para que a gente possa aí, de alguma maneira, que a palavra do Senhor possa abençoar outras pessoas também. Amém? Então vamos lá. Salmos 16. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, Tu és o meu Senhor, tudo que eu tenho de bom vem de Ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Eu louvo a Deus o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. E durante a noite a minha consciência me avisa.
Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostrarás o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Que a gente possa encontrar essa segurança no Senhor, esse descanso no Senhor, essa confiança nele, que a gente possa entender que Ele é o nosso Salvador e que Ele está conosco em todos os momentos, Ele tem nos guardado, Ele tem nos provido, Ele tem nos abençoado. Que a gente possa meditar toda manhã, ao acordar, que Ele já preparou o nosso dia, que Ele já nos livrou da morte, que Ele já está cuidando de tudo do nosso dia. Que a gente possa reconhecer o que Ele fez por nós na cruz. Que a gente possa dar graças a Ele, confiando na sua obra, confiando nos seus planos para a nossa vida. Que a gente possa descansar no Senhor. Tem dias que não é fácil, tem dias que a luta parece que não vai acabar, que os problemas se amontoam um em cima do outro, mas a gente precisa entender de onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa provisão. Quem tem nos guardado, quem tem cuidado de nós desde o ventre da nossa mãe. E reconhecendo isso, entregando o nosso fardo a Ele, com certeza enfrentaremos o nosso problema, as nossas dificuldades de uma maneira diferente. Ele não está dizendo que nós não iremos passar por dificuldades, ao contrário, Jesus disse que nós iríamos passar por aflições. Mas a gente tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então a gente precisa, como foi falado ontem, a gente precisa estar com os nossos olhos fixos em Jesus, certo de que Ele está no controle, que Ele já venceu todas as coisas. E Ele conta conosco para pregar o Evangelho às outras pessoas que estão passando talvez pela mesma dificuldade que você. Amém? Vamos começar? A gente vai iniciar hoje capítulo 3. Bom dia, Espírito Santo, é o nome do livro, do Benihim. A busca de um relacionamento profundo com o Pai e o Filho. Como que está o seu relacionamento com Deus? Como tem andado o seu relacionamento com Deus? Como tem sido? Tem conseguido estar na presença dEle? Tem conseguido separar o seu momento com Ele? Tem conseguido entregar o seu dia inteiro a Jesus? Reflita nisso e vamos buscar isso junto. Amém? Vamos lá, capítulo 3. Tradição, tradição. Entrei no meu quarto e, como se estivesse magnetizado, fui atraído até aquela grande Bíblia negra. Era a única Bíblia em nossa casa. Mamãe e papai nem tinham uma. E eu não me recordava de onde ela surgiu, mas era linda, mas era minha desde que me lembro. As páginas mal tinham sido abertas desde a nossa chegada ao Canadá, mas agora eu orava: Senhor, precisa me mostrar o que aconteceu comigo hoje. Abri a escritura e comecei a devorar como um faminto que tivesse recebido um pedaço de pão. O Espírito Santo tornou-se meu professor. Não sabia na época, mas foi exatamente o que de forma milagrosa começou a acontecer. Vejam, os jovens na reunião de oração não disseram: agora isso é o que diz a Bíblia. Não me disseram nada. Na verdade, nem tinham ideia do que havia acontecido durante as 24 horas. E, é claro, não contei nada aos meus pais. Comecei lendo os evangelhos. Peguei-me dizendo em voz alta: Jesus, entra em meu coração. Por favor, Senhor Jesus, entre em meu coração. Em toda a Escritura, vi o plano da salvação se mostrando para mim. Era como se nunca tivesse lido a Bíblia antes.
Oh, meu amigo, ela está viva. Ela estava viva. As palavras borbulhavam de uma fonte e eu bebia livremente. Finalmente, às 3 ou 4 da manhã, com uma paz silenciosa que nunca tinha conhecido antes, adormeci. No dia seguinte, na escola, procurei aqueles fanáticos e disse: Ei, gostaria que me levassem até a sua igreja. Eles me contaram sobre um culto semanal do qual participavam e se ofereceram para me levar uns 2 dias depois. Naquela quinta noite, acabei nas catacumbas. Era assim que eles chamavam a igreja. O culto era como aquela reunião de oração matinal na escola. As pessoas ficavam com as mãos levantadas, louvando ao Senhor. Dessa vez, no entanto, eu os acompanhei. Jeová Jireh, meu provedor, sua graça é suficiente para mim. Eles cantavam sem parar. Gostei daquela música desde a primeira vez em que ouvi, e adorei ainda mais quando descobri que tinha sido escrito pela mulher do pastor, Merla Watson. Seu marido, Mervyn, era o pastor desse incomum rebanho. As catacumbas não eram uma igreja típica. As pessoas que frequentavam eram simplesmente uma multidão exuberante de cristãos que se encontravam toda noite de quinta na Catedral de São Paulo, uma igreja anglicana no centro de Toronto. Eram os dias do movimento de Jesus, quando os chamados hippies eram salvos mais rapidamente do que conseguiam cortar o cabelo. Pensando nisso, eu mesmo não via a cadeira de um barbeiro há muito tempo. Olhei ao redor, o lugar estava cheio de jovens como eu. Deviam ter visto aquilo. Estavam pulando, dançando e alegremente fazendo barulho para o Senhor. Era difícil para mim acreditar que um lugar como aquele realmente existisse. Porém, de alguma forma, a partir daquela primeira noite, senti que pertencia ao grupo. No término da reunião, Mervyn Watson disse: Deem um passo à frente todos aqueles que quiserem fazer uma confissão pública de seu pecado. Vamos orar com vocês enquanto pedem para que Cristo entre em seus corações. Comecei a tremer, mas pensei: não acho que eu deva fazer isso porque já estou salvo. Eu sabia que o Senhor havia tomado conta da minha vida às 5 para as 8 da manhã de segunda-feira, e já era quinta. Você adivinhou? Segundos depois eu me peguei caminhando por aquele corredor o mais rápido que conseguia. Não sei bem por que estava fazendo isso, porém, algo dentro de mim estava mandando: vai até lá. Foi naquele momento, em um culto carismático, em uma igreja anglicana, que esse bom católico de um lar ortodoxo grego fez uma confissão pública de sua aceitação de Cristo. Jesus, eu disse, estou pedindo que seja o Senhor da minha vida. A Terra Santa não podia se comparar com isso. Era muito melhor estar onde Jesus estava do que onde ele costumava estar. Aquela noite, quando cheguei em casa, estava tão preenchido com a presença do Senhor que decidi contar à minha mãe o que tinha acontecido. Não tive coragem de contar ao meu pai. Mamãe, compartilhar algo. Tenho que compartilhar algo com você, sussurrei. Fui salvo. No primeiro instante, seu queixo caiu. Ela olhou e falou secamente. Salvo do quê? Confie em mim, falei. Você vai entender. Na manhã de sexta-feira e durante todo o dia na escola, no quiosque onde eu fosse, uma imagem ficava piscando na minha frente. Eu me via pregando. Era impensável, mas não conseguia apagar a imagem. Via multidões de pessoas, e lá estava eu, vestindo terno, meu cabelo aparado e arrumado, pregando vigorosamente. Naquele dia encontrei Bob, meu amigo esquisito que tinha enfeitado as paredes do quiosque com as escrituras. Contei um pouco do que tinha acontecido naquela semana e lhe disse que me via pregando. Bob, falei, foi assim o dia todo. Não consigo me livrar da imagem que me mostra falando em enormes cultos ao ar livre, em estádios, em igrejas, em teatros. Começando a gaguejar, lhe disse, vejo pessoas até onde a vista alcança. Deve estar ficando louco. O que você acha que isso significa? Só pode ser uma coisa, ele me contou. Deus o está preparando para um grande ministério. Acho isso maravilhoso. Não recebi esse tipo de encorajamento em casa. É claro, eu realmente não conseguia contar a eles o que o Senhor estava fazendo. A situação era terrível.
Toda a minha família começou a me perturbar e ridicularizar. Foi horrível. Eu esperava isso do meu pai, mas não da minha mãe. Durante o meu crescimento, ela tinha mostrado tanto carinho. Da mesma forma, meus irmãos e irmãs, porém, naquele momento, eles me tratavam com desprezo, como um intruso que não pertencia àquele lugar. Tradição, tradição, diz a canção no musical. Um violinista no telhado. Se um oriental quebra a tradição, comete um pecado imperdoável. Duvido que o Ocidente consiga entender isso seriamente. Traz humilhação para sua família e isso não pode ser perdoado. A família me disse: Benny, você está arruinando o nome da nossa família. Eles imploraram para que eu não desonrasse a reputação deles. Meu pai tinha sido prefeito e ele me lembrava disso. O nome da família estava em jogo. Por favor, entendam-me quando digo, mas os ortodoxos, gregos e as pessoas de outras altas ordens da Igreja Oriental são talvez os mais difíceis para se aproximarem de um cristianismo pessoal. Quando me tornei um cristão renascido, foi algo vergonhoso para eles. Por quê? Porque acreditam que são os verdadeiros cristãos e possuem a documentação histórica para provar. São cristãos há mais tempos que qualquer outro. Mas aqui está o problema. Eu cresci com ele. Sua fé é grande em forma, ritual e dogma, mas pequena em unção de Deus. Falta o poder e, como resultado, eles praticamente não possuem nenhuma compreensão do que significa ouvir ao Senhor ou ser guiado pelo Espírito. Ficou óbvio que se eu quisesse permanecer em minha própria casa, deveria parar de falar sobre Cristo. No entanto, nada poderia apagar o fogo da minha nova fé. Eu era como uma brasa ardente que nunca parava de queimar. De manhã cedo, minha grande Bíblia estava aberta. O Espírito Santo continuava a revelar a palavra. Porém, isso não era o suficiente. Cada noite que eu conseguia fugir de casa, ia para um culto na igreja, para o grupo de jovens ou para a reunião de oração. E nas noites de quinta-feira estava de volta às catacumbas. Nunca consegui apagar da minha memória o dia em que mencionei Jesus em nossa casa. Meu pai veio até mim e me deu um tapa na cara. Senti a dor. Não, dessa vez não era a pedra de Jerusalém. Era um tipo diferente de dor. Porém, eu sentia por minha família. Amava-os tanto e agonizava por sua salvação. Na verdade, era minha culpa. Meu pai tinha me avisado. Mencione o nome de Jesus mais uma vez e vai se arrepender. Ele resmungou com ódio quando ameaçou me expulsar de casa. Comecei a contar para minha irmã mais nova, Mary, sobre o Senhor. De alguma forma, meu pai descobriu, a sua raiva explodiu de novo. Ele me proibiu de conversar com ela sobre essas coisas espirituais. Até meus irmãos me perseguiram. Eles me chamavam de todos os nomes debaixo do céu e alguns debaixo da terra. Isso durou um longo tempo. No meu quarto eu orava: Senhor, isso vai acabar? Será que eles o conhecerão? Chegou a um ponto no qual não havia nenhum membro da família com quem pudesse conversar. Não precisei olhar a definição de ostracismo. Trouxeram minha avó de Israel só para me dizer que eu estava louco. Você é um constrangimento para o nome da família, ela falou. Não entende a vergonha que está causando? Meu pai marcou uma consulta para mim com um psiquiatra. Era evidente que papai achava que eu tinha ficado louco. E qual foi a conclusão do médico? Talvez seu filho esteja passando por algo. Ele vai sair dessa. Sua tática seguinte foi conseguir um emprego que me deixaria tão ocupado que eu não teria tempo para esse Jesus. Foi até um de seus amigos e lhe disse: Gostaria que você oferecesse um emprego ao meu filho, Benny. Papai me levou até o local e esperou no carro enquanto eu entrava. O homem era uma das pessoas mais rudes, duras e más que já encontrei na vida. Era óbvio que não poderia trabalhar para alguém assim. Voltei para o carro e disse ao meu pai: Pai, nunca poderia tê-lo como chefe. Realmente senti pena de meu pai naquele dia. Estava ficando sem perspectiva. Ele disse: Benny, o que você quer que eu faça por você? Diga-me o que é, farei qualquer coisa que pedir se simplesmente deixar esse seu Jesus.
Pai, falei, você pode me pedir qualquer coisa, mas eu morreria antes de abrir mão do que eu descobri. Foi uma cena feia. Ele se transformou de um pai amigável em um estranho sarcástico. Tudo que tinha a oferecer era tu- tudo que tinha a oferecer era outra torrente de ódio e ataques verbais. No ano seguinte, talvez os dois seguintes, meu pai e eu quase não conversamos. Na mesa de jantar ele não me olhava. Eu era totalmente ignorado. Finalmente ficou insuportável até mesmo sentar e assistir no noticiário da noite com a minha família. Então, o que eu fazia? Ficava no meu quarto. No entanto, pensando nisso agora, posso ver que o Senhor sabia exatamente o que estava fazendo. Passei centenas de horas, milhares, sozinho com Deus. Minha Bíblia estava sempre aberta. Eu orava, estudava, louvava. Eu me alimentava com o maná celestial que iria necessitar nos anos seguintes. Ir à igreja era um problema gigantesco. Eu queria ir, mas meu pai dizia: de jeito nenhum. Muitas vezes, na verdade, essas eram praticamente as únicas conversas que tínhamos, argumentos sobre a casa do Senhor. Os orientais consideram impensável desobedecer aos pais. Porém, agora eu tinha quase 21 anos e lembro-me nitidamente da noite em que reuni toda a minha ousadia para falar com meu pai. Vou obedecer em tudo em que você quiser, mas na questão de ir à igreja não vou obedecer. Devo obedecer ao Senhor. Ele ficou espantado. Parecia que alguém tinha dado um tiro nele. Ele parecia ficar ainda mais bravo. Por respeito, fazia o melhor para ser obediente. Perguntava a ele: posso ir à reunião hoje à noite? Ele dizia não, e eu ia para o meu quarto e orava. Por favor, Senhor, por favor, mude sua cabeça. Depois descia e pedia novamente: posso ir? Não. Ele grunhia e eu voltava. Pouco a pouco ele começou a desistir. Sabia que estava perdendo a batalha. As catacumbas alugaram outro prédio para os cultos no domingo, e eu sempre ia para lá. Os estudos da Bíblia eram na terça e na sexta, e havia uma reunião de jovens no sábado à noite. Essas reuniões tornaram-se minha vida. Nos 2 anos seguintes, a minha conversão, meu crescimento espiritual foi como um foguete entrando em órbita. No final de 1973, Merv e Merla Watson me convidaram para juntar-se a eles no púlpito para ajudar a louvar e cantar. Porém, eu não conseguia falar em público. Jim Pointer, o pastor metodista livre, tinha me visto ali. E um dia ele parou no quiosque do shopping apenas para conversar sobre as coisas do Senhor. Foi quando me convidou para ir com ele até a reunião de Kuhlman, em Pittsburgh. Meu encontro pessoal com o Espírito Santo depois daquela reunião foi incrível, mas demorei alguns dias para perceber as dimensões da revelação de Deus para mim. Nessa mesma época, mudei de emprego. Aceitei um trabalho como arquivista em um conselho escolar católico em Toronto. Tenho certeza de que eles se preocupavam comigo de vez em quando. Eu tinha um sorriso no rosto só de pensar no que Deus estava fazendo em minha vida. No minuto em que meu trabalho terminava, eu ia para casa, corria para o meu quarto e começava a conversar com ele. Ô Espírito Santo, estou tão feliz por estar aqui de volta, sozinho com você. Sim, ele estava sempre comigo, mas meu quarto tornou-se um lugar muito especial e sagrado. Às vezes, quando não estava trabalhando, ficava em casa o dia todo, apenas tendo comunhão pessoal com ele. O que eu estava fazendo? Estava criando uma comunhão com o Espírito. E quando não estava trabalhando ou em meu quarto, tentava ir à igreja. No entanto, não contei a ninguém o que estava acontecendo comigo. Quando eu saía de casa pela manhã, ele saía comigo. Eu realmente sentia alguém ao meu lado. No ônibus, sentia a necessidade de começar a conversar com ele, mas não queria que as pessoas achassem que eu estava louco. Mesmo no trabalho, havia momentos em que sussurrava coisas para ele. No almoço, era minha companhia. Porém, dia após dia, quando chegava em casa, subia correndo as escadas, trancava a porta do meu quarto e dizia: agora estamos sozinhos. E minha viagem espiritual continuava.
Preciso explicar que muitas vezes não estava consciente de sua presença. Sabia que ele estava comigo, mas fiquei tão acostumado a ele que não sentia a eletricidade daqueles momentos especiais. No entanto, outras pessoas sentiam. Frequentemente, quando meus amigos vinham me ver, começavam a chorar por causa da presença do Espírito Santo. Uma vez, Jim Pointer me chamou para dizer: quero passar para pegá-lo e levá-lo a uma igreja metodista no qual vou cantar. Você pode cantar comigo se quiser. Eu não era um cantor de verdade, mas o ajudava de vez em quando. Naquela tarde, estava novamente envolvido na unção do Espírito de Deus. Foi quando ouvi Jim tocar a buzina. Quando corria pelas escadas até o carro, praticamente senti a presença de Deus correndo comigo. No entanto, no momento em que pulei no banco da frente e fechei a porta, Jim começou a chorar. Começou a cantar aquele refrão: Aleluia, aleluia, aleluia. Virou-se para mim e disse: Benny, posso sentir o Espírito Santo nesse carro. Claro que a sua presença está nesse carro, falei. Onde mais estaria? Para mim tinha se tornado algo normal. No entanto, Jim quase não conseguia dirigir. Continuou a chorar perante ao Senhor. Uma vez minha mãe estava limpando o corredor, enquanto eu estava no meu quarto conversando com o Espírito Santo. Quando saí, ela foi jogada para trás. Algo a jogou contra a parede. Eu disse: o que há de errado com você, mamãe? E ela me respondeu: não sei. Bem, a presença do Senhor quase a derrubou. Meus irmãos podem contar várias vezes que se aproximaram. Meus irmãos podem contar as várias vezes que se aproximaram de mim e não sabiam o que estava acontecendo, mas sentiam algo em comum. Com o passar do tempo, perdi o desejo de sair com os jovens da igreja para me divertir. Só queria ficar com o Senhor. Então, era comum eu dizer: Senhor, prefiro isso a qualquer coisa que o mundo possa me oferecer. Eles podiam ter seus jogos, sua diversão, seu futebol. Eu simplesmente não precisava disso. O que eu quero, eu tenho agora. Falei ao Senhor. Não sei o que é, mas nunca tire isso de mim. Comecei a entender mais profundamente o desejo de Paulo de comungar com o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Ai, ai, como é bom, né? Correr para a presença do Espírito Santo, correr para a presença do Senhor e entender e reconhecer que Ele está conosco em todos os momentos. Ter essa comunhão com Ele, tendo esse relacionamento diário, a todo momento com Ele, abrindo seu coração, pedindo em orações, clamando por mais dEle. Você vê que enfrentando até perseguições dentro de casa, né? Quantas pessoas, quantos cristãos não enfrentam, né, essa dificuldade dentro da própria casa, às vezes no início de uma conversão, e os seus familiares não entendem o que está acontecendo na sua vida, às vezes a sua rede de amigos, no seu trabalho, porque a partir do momento que você aceita Jesus e você reconhece Ele, você é uma nova criatura. Então, realmente, as pessoas têm dificuldade de entender que Deus é esse. Mas é o nosso papel mostrar que Jesus é esse, às vezes sem precisar abrir a boca, só com as nossas atitudes. Que a gente possa estar sensível ao Espírito Santo, clamando por mais dele, não se acostumando com a presença dele, como disse agora há pouco no livro, que ele, o menino, o rapaz, estava se acostumando com a presença. E a gente não pode se acostumar com essa presença. O nosso dia a dia não pode ser um costume entrar na presença do Senhor, falar com Deus. Temos que ter expectativa diariamente, todos os momentos, de encontrar o nosso Salvador, de poder falar com Ele, de ouvir a voz dEle. Amém? Pai querido e amado, obrigado, Pai, porque o Senhor falou conosco poderosamente. Como é bom ouvir a Tua palavra, como é bom beber das Tuas águas, Pai. Há uma fome e uma sede no nosso coração e queremos mais de Ti, Pai. Se revele cada vez mais a nós. Espírito Santo, obrigado e queremos Te ouvir mais e mais. Tome a direção da nossa vida.
Tome a direção das nossas atitudes, de tudo que sair da nossa boca, Espírito Santo. Conduza o nosso dia hoje. Nós entregamos esse dia, esse feriado para você, Senhor. Faça conforme a sua vontade no nosso dia, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe o feriado de vocês, esse finzinho de semana. Nos encontramos amanhã. 6 horas da manhã estaremos aqui. Deixarei salvo os vídeos no Instagram e no YouTube. Quem puder, comenta, compartilha, curte lá. E até amanhã. Deus abençoe a todos.